Olá, pessoal, boa tarde. Começamos aqui mais um webinar, né, da Conexão Controller, hoje trazendo um palestrante ilustre aqui do estado do Ceará, um amigo nosso parceiro. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder conhecer um pouco desse nosso parceiraço aqui. Hoje, na trilha de conexão à nova economia, né, a gente traz investimentos em negócios de impacto. A gente vai entender um pouco disso com esse nosso ilustríssimo Haroldo Rodrigues. Ler um pouco aqui do Haroldo. O Haroldo ele carrega uma diversificada e profunda experiência em liderança como executivo, tanto nos setores privado e público, nas áreas de ciência, inovação tecnológica e social. Criou o Instituto Internacional de Inovação de Fortaleza, I3For, e o Centro de Pesquisa em Mobilidade Elétrica, ex-diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Universidade de Fortaleza, ex-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Ceará, FUNCAP, e ex-presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará, ARCE. Então, o Haroldo aí tem uma vasta experiência para compartilhar com a gente nesse investimento em negócios de impacto, que ele vai trazer para a gente assim, algumas questões, responder algumas questões focadas nesse cenário, nesse novo cenário de nova economia. O que é, na prática, um negócio de impacto? A gente precisa entender qual é a diferenciação, que muitas pessoas eles confundem negócio de impacto com negócio filantrópico, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E o Haroldo vai dar essa contextualização para a gente. E por que o negócio de impacto está inserido na nova economia? E por que deve-se investir em negócio de impacto? A gente traz aí essas três questões que a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí, para conversar um pouco sobre isso, agradecer mais uma vez a presença do Haroldo aqui. Tudo bem, Haroldo? Boa tarde. Oi, Solange. Prazerzaço estar contigo aqui. Boa tarde aí a sua audiência. Parabenizar pela iniciativa e pelo tema, né? Você foi super feliz em definir a trilha da nova economia e inserir investimentos privados cujo foco é transformar a vida das pessoas. Você chamou de investimento social privado, tem o mesmo sentido. E vamos lá, estou à sua disposição. Sim, vamos iniciar um pouco aqui conversando com o Haroldo para entender um pouco a jornada dele. Haroldo, fala para a gente qual foi a sua jornada para você entender que nessa nova economia, os investimentos, o negócio de impacto seria assim a nova trajetória desse novo normal e, obviamente, com a pandemia, isso gerou, sim, mais um modelo de negócio bem considerado, bem consistente. Fala para a gente um pouco da tua jornada. Solange, interessante essa tua pergunta inicial, porque me permite trazer a Intricity no contexto atual. Eu tenho uma trajetória, como você me apresentou, bastante centrada na academia, né? Eu tenho graduação em odontologia, depois eu fiz mestrado e doutorado também na área, mas com foco em metodologia científica, em análise matemática de algumas variáveis da pesquisa científica. Tive uma participação bem consistente na Universidade de Fortaleza, fui gestor. A primeira degustação de que, de fato, eu não seria, como de fato nunca fui um dentista do modelo tradicional, foi dentro da Unifor, e iniciei alguns desafios na gestão acadêmica. E assim foi a minha trajetória acadêmica. Se você perceber, aí eu já estourei uma grande bolha, porque tenho uma formação na área de odontologia, mas sempre fui muito inquieto. E a partir dessa experiência como gestor acadêmico, eu assumi alguns desafios como gestor público.
tanto numa agência reguladora, né, que a princípio não tem uma conexão direta com a minha formação, mas pela história construída de gestão, no primeiro momento na FUNCAP, e depois isso me qualificou para entender o que é uma regulação de serviços públicos delegados. Isso me fortaleceu bastante. Depois eu voltei para a FUNCAP, agora como presidente, e aí eu comecei a operar aquilo que mais me motivava, que é aplicar recursos públicos, colocando a ciência e tecnologia para o desenvolvimento do Estado. Ao final dessa minha trajetória, eu fui para os Estados Unidos fazer pós-doutorado em gestão de sistemas de informação. Aí realmente foi a grande pivotada da minha vida, porque fui estudar um pouco mais sobre matemática, matemática complexa, fui estudar integração, conexão de dados e pude perceber lá que havia sim um desafio muito grande para o meu retorno, que era trazer a experiência que eu já tinha na universidade e no setor público, mas na lógica daquilo que é a sua trilha aí no seu webinar, que é a nova economia. E eu pude perceber, principalmente na Califórnia, eu passei um tempo lá em Berkeley também, eu pude perceber que essa nova economia está muito centrada nas pessoas. Esse mundo pós-industrial, né, a terceira, já indo para a quarta onda, está muito centrado no conhecimento. E o conhecimento é aquilo que mais nos diferencia, e os negócios precisam entender que aquele tempo para mim já fazia sentido que os negócios caminhavam para se aproximar cada vez mais da transformação na vida das pessoas e nas suas relações com seus territórios. Foi quando eu voltei dos Estados Unidos e talvez eu tenha estourado assim, a grande bolha da minha vida, que aos 47 anos eu abandonei a universidade, a minha trajetória acadêmica, e resolvi empreender. Tive a sorte de encontrar sócios que entendiam esse novo sentido de fazer negócios, colocando uma intencionalidade nos seus produtos, nos seus processos, nos seus serviços, não mais na obtenção do lucro como fim, mas sim como meio. E girando a regra do negócio para gerar impacto positivo no consumidor, no usuário desse produto, desse serviço. Eu já começo a falar sobre negócios de impacto. Então, essa é uma trajetória rápida, onde eu faço uma mudança de uma história acadêmica para uma história pública também, né, como gestor público, para um negócio que estabelece uma nova regra quando eu comparo com o modelo tradicional dos negócios. Então, rapidamente, esse é assim, um insight para a gente criar uma investidora de negócios de impacto. Tá, entendi. E aí, Haroldo, você deu realmente, como você falou, você estourou a bolha, né? Porque você vem de uma trajetória acadêmica, né? Literalmente, estava na universidade, depois foi para uma área pública, que também tem muitos desafios, né? Existem muitos desafios para você fazer essa disrupção. E aí você traz com esse novo modelo, um novo pensar de negócio, né? Um novo modelo realmente de como fazer negócio. E é interessante, e aí você foi justamente
para o ambiente, para o contexto de um novo negócio bastante disruptivo, né? E que leva realmente as pessoas para o centro, ou seja, a satisfação real dessa nova economia, onde você atribui a satisfação do consumidor, que é em ter algo para o que é essencial ter, na realidade, para o consumidor, e que o lucro passa a ser simplesmente um meio para quem pensa nisso como algum negócio, né? Então, assim, você realmente você trouxe essa conexão muito clara. E aí, fala um pouco, então, como foi que nasceu a Intracity, que é essa É, investidora que não é uma empresa filantrópica, enfim. Fala para a gente um pouco como foi que nasceu a Intracity e o propósito dela. olha, Solange, assim, o seu resumo já me deixa muito feliz, porque a Controle é parceira desde o nascimento da Intracity, e o nosso objetivo era levar para um grupo tão consistente como a Controle essa visão de um novo negócio. Então, e é óbvio que há um processo de aprendizagem, há um processo de entendimento, né, das características desse novo negócio. Mas a Intracity ela veio com esse desafio, que é trazer uma tendência global que foi muito acelerada, mas muito acelerada com a crise do coronavírus, da pandemia, que é a mudança, eu costumo falar muito da mudança da regra do jogo. As pessoas sempre avaliaram o grau de sucesso dos negócios, analisando os seus balanços, os seus balancetes financeiros, e os negócios sempre eram medidos pelo lucro, pela capacidade de divisão de lucros e dividendos entre os sócios, independente se aquele negócio estava gerando benefício para os seus consumidores. Essa nova economia, ela coloca, como você muito bem disse, as pessoas no centro dos negócios. Então, você não avalia mais o sucesso dos negócios pelo lado somente financeiro, mas sim pelo o grau de benefício, que a gente chama de impacto positivo, que aquele negócio foi capaz de gerar nas pessoas e nas suas relações com os seus territórios. Então, você sai de um modelo onde o retorno financeiro prevalece e você posiciona esse negócio buscando um equilíbrio entre o retorno financeiro e o impacto socioambiental. Então, essa é a nova relação de avaliar o sucesso. E isso tem gerado uma percepção muito mais intensa quando experimentamos um episódio global onde a crise foi em torno das pessoas. Então, independente se o indivíduo era o dono do negócio ou era o consumidor do negócio, o impacto gerado foi o mesmo. Olhamos para um lado, para o outro, e percebemos que somos pessoas com as mesmas naturezas, expostas aos mesmos níveis, em condições semelhantes. As escolhas que doravante vamos fazer vai gerar muito mais sentido se as pessoas perceberem que essas escolhas devem ser feitas em produtos, em negócios que gerem benefícios para elas, para sua família e na sua relação onde você vive, no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. Por quê? Porque a crise veio alertar que o consumo pelo consumo
ele exige uma lógica que, no final, ela não equaciona, não resolve os nossos problemas. Há 2 meses, a gente pode perceber que, vou dar um exemplo que é comum a todos nós, que o nosso vestiário, o nosso vestuário, ele era extremamente além da conta para atender às nossas necessidades. Será que faz sentido retomar a uma zona de conforto que não gera valor agregado além daquele que a gente precisa se vestir? Então, esse é um exemplo assim, o mais elementar possível. Os negócios de impacto, eles traduzem essa percepção de que a gente precisa gerar soluções, não se apaixonando pelas soluções, mas sim se apaixonando pelos problemas. A gente vive atualmente, e a pandemia foi a luz amarela para acender, que a tecnologia, o uso da tecnologia é irreversível. O que a gente está fazendo agora aqui é lugar comum, que os nossos filhos estão fazendo da mesma forma. A telemedicina, acho que você lembra, uma conversa que a gente teve há 4 meses atrás, onde o negócio telemedicina orbitava, e hoje a gente tem um senso muito mais agudo do que tinha há 4 meses, em função da necessidade de usar tecnologia. Então, a tecnologia ela é democrática, porque quem consome a tecnologia, não há nenhuma relação se é homem, se é mulher, se é gay, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é gordo, se é magro, se é pobre, se é rico. Ela permite escala. Por permitir escala, a relação de custo, de valor diminui. Ela é desmonetizante, porque ela diminui. Ela é desmaterializante, porque ela é digital. Então, aí você pode, com um bom sistema de informações, você pode fazer uma boa gestão do seu time dentro da controle. Então, você não precisa sair daquele modelo onde a presença das pessoas no lugar de trabalho fazia sentido. Hoje tem outras formas. E, principalmente, é a acessibilidade que a tecnologia permite para quem não tem acesso. Então, esse é um ponto que coloca a centralidade da tecnologia para atender o benefício das pessoas. O segundo ponto é a necessidade que as pessoas têm de fazer escolhas para além do que as empresas colocam. É ao contrário. As empresas, os negócios precisam olhar primeiro para a necessidade das pessoas para buscar soluções. Essa é a grande sacada. Quando a gente quer pensar no modelo tradicional e fazer essa ponte, essa transição para essa nova economia, basta os empresários avaliarem qual é a aderência dos seus negócios, por exemplo, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. O que é que eu contribuo para que a vida das pessoas alcancem maior bem-estar, maior felicidade, maior qualidade de vida em função dos problemas globais. Então, esse é o caminho. Não precisa... eu costumo dizer que o futuro ele é um problema social. E esse futuro ele é construído a partir dos investimentos de hoje. Não precisa ter bola de cristal. Não há necessidade. O que a gente precisa é mudar a lanterna, o foco da lanterna para olhar o que as pessoas necessitam.
Qual é a necessidade social dela? Qual é o caminho mais curto, né? O caminhozinho lá do Waze mais curto que eu faço para sair do ponto A para o ponto B, atendendo o desejo de consumo dessas pessoas. Agora, o desejo daquilo que é mais benéfico para mim, para você, para os nossos filhos, para a nossa família. Essa é a trajetória dessa nova economia. E como você bem falou, os investimentos, todo investimento é um investimento social. Agora, isso está gerando felicidade. Só que no modelo tradicional, gera felicidade só para os sócios. Porque a divisão é uma divisão muito bem definida dos seus estatutos, das suas relações. A partir de agora, o senso desse investimento ele é compartilhado com toda a cadeia, ele é mais equilibrado em função dessas ferramentas que se tem e, principalmente, ele precisa estar olhando para o consumidor final. E isso está batendo o que ia demorar 5 anos vai acontecer daqui 2 anos, foi antecipado, tá? Então, como comunicar isso, como traduzir isso, é o desafio que aí empresas como a Controller, empresas que interagem aí com esses dois mundos, eles vão ter que fazer esse dever de casa, porque isso está vindo a uma velocidade bem considerável. Sim, e você colocou muito bem, o futuro, ele é o hoje, e a gente só vai para o futuro se a gente for até ele, ou seja, não pode esperar o futuro chegar. Depois da pandemia, a gente percebeu isso muito claro. A gente não pode esperar que esse futuro aconteça sem a gente estar preparado. O que eu quero dizer com isso? A gente só pode saber o que é que o consumidor necessita. A pessoa no centro necessita se a gente for até ela, fazer com ela. Não tem como, Exato. Não tem outro jeito. Antes, né, no modelo tradicional, os empresários entendiam que os seus produtos que iriam resolver a necessidade da população. Isso. Agora, a população é quem define o que as empresas devem buscar de solução. Então, esse dilema eu ouvi muito dentro da academia. Havia uma máxima de que quem regulava o mercado estava dentro da universidade, que era o conhecimento, né? A universidade forma profissionais de mercado. A universidade não forma mais profissional de mercado, porque o mercado é quem indica para a universidade qual é a sua necessidade. É a mesma coisa se a universidade não se tornar mais flexível, se os conteúdos não conversarem fortemente com a necessidade das empresas, que por sua vez atendam às necessidades da população, esse gap vai ficar cada vez maior. Então, quem reparar nessa tendência de que o empresário não resolve mais, não define mais o mercado, seus produtos, e sim somos nós consumidores. Essa é a primeira sacada. E a segunda sacada é a empresa escutando a sociedade, conversar, né, demandar das universidades, da academia, profissionais que venham já preparados, tá? Não precisa... Eu escrevi sábado no jornal O Povo e antecipei que a tendência, as universidades se tornaram cada vez mais flexíveis. O Google lançou cursos durante a pandemia que levam jovens ao mercado de trabalho de modo muito mais rápido do que as universidades americanas. E o grau de empregabilidade é lá em cima, com ganhos
também lá em cima. Então, há aí uma transição também no entendimento desse capital humano para atender as demandas da sociedade, porque senão a conta não vai fechar. Ó, eu costumo falar que em 2050 nós vamos ter um crescimento exponencial de 2,5 bilhões de pessoas no mundo. A gente vai ter que precisar, primeiro, ter espaço para acomodar esses 2,5 bilhões. Sim. Vamos ter que ter, para ter espaço, vai ter que ter habitação, Sim. vai ter que ter saneamento, vai ter que ter energia, vai ter que ter trabalho. Então, essa equação precisa fechar. E o mais importante, precisa ter comida. A gente só produz hoje 40% do que serão necessários em 2050. Então, a gente vai ter que duplicar 1,5 vezes a nossa capacidade de produção alimentar, além de pegar essas pessoas e alojá-las, né? Porque vai ter que ter casa para esse povo, vai ter que ter habitação, vai ter que ter energia, vai ter que ter água, vai ter que ter esgoto. Imagina, esse é o caminho. Tá? Isso está batendo na porta. Isso é dever de casa para ontem. Sim. E Haroldo, você comentou muito bem o impacto que as universidades, que a academia geram quando elas não pensam nisso. As empresas já estavam sentindo isso quando contratavam profissionais e diziam que os profissionais não estavam preparados para o mercado antes da pandemia, ou seja, já se sentia que o que as empresas tinham que entregar já não estava adequado, justamente porque os profissionais, quando vinham da academia, já não estavam preparados para isso. Ou seja, antes já estava muito claro, agora você definiu o porquê disso, né? As universidades, a academia não estavam preparando e elas têm que, ou seja, como é que você prepara um profissional com 4 anos, Haroldo, dentro da universidade, num ambiente que está numa velocidade de mudança, de transformação, que ninguém consegue mais segurar. Então, não tem como você preparar um profissional com 4, 5 anos de academia, de universidade, para o mercado, se a velocidade da transformação está com 2 anos ou menos. Então, tudo que você aprendeu há 2, 3 anos atrás não vale mais, não é? Verdade. Eu vou voltar aqui ao que eu escrevi no sábado. O mercado precisa de profissionais com habilidades. Sim. Com os chamados skills. Isso, soft skills, exatamente. Isso. As empresas já perceberam isso. Que a opção delas não é pelo grau da pessoa, se é graduado, se é especialista, se é mestre, se é doutor. E olha que está falando isso é quem tem essa formação e que passou quase que a vida toda dentro da universidade. Mas a velocidade de mudança é tão grande que as empresas vão perceber isso. E a educação, ele é um negócio como todo outro negócio. Tá? O que a gente precisa ver é quem financia. Se somos nós, que são as universidades públicas, ou se é os grupos empresariais, as universidades particulares. A educação ela ainda é muito burocratizada, ela ainda é muito cartorial. A capacidade de entender isso passa muito mais pela demanda dos empresários do que pela a proatividade das universidades. Então, quando a gente vê uma empresa como o Google criando uma escola, uma academia, porque dialoga com as empresas que usam TI na sua base e resolvem fazer a formação para gerar oferta para o mercado, porque está demandando, é porque a universidade perdeu o tempo dela. Total. O que vai acontecer é a mesma coisa aqui. Essa velocidade de enxergar vai depender da capacidade de investimento
do empresário. Aí traz mais ou menos o porquê que a Intracity veio. A Intracity veio para colocar na agenda do Estado essa modelagem de negócio. Então, se a gente for avaliar muito o papel da Intracity nesses últimos 3 anos, ela é muito mais um formador de ecossistema através da pauta dessas mudanças do que propriamente no seu portfólio de negócios. O que a gente tem feito é construir as bases para que o Estado do Ceará tenha condições de ser tão competitivo e atenda à velocidade de mudança que a gente está experimentando. Por quê? Porque a gente tem aqui o que melhor diferencia essa onda, que é capital humano, que é a gente. Sim. Os empresários precisam perceber disso. Precisam assumir isso como uma premissa. Conhecimento é precisão, tá? Sentimento é imprecisão. O que a gente precisa é que os empresários tenham sentimento para investir no conhecimento. Então, que eles assumam o risco dessa imprecisão, porque realmente não há garantia, como todo negócio que você vai fazer e até a pandemia isso era muito confortável para os empresários, porque era muito melhor eles, uma vez detentores dos seus lastros, dos seus lucros, fazer uma opção para o investimento tradicional, através de bolsas, de ações, de pedras preciosas, de imóveis, cruza os braços e o trabalho, e o dinheiro trabalha por ele, requer um certo conforto. Agora, aí é o dinheiro trabalhando pelo dinheiro. O que a gente precisa agora é colocar o dinheiro à disposição das pessoas, da transformação das pessoas. Então, é isso, é unir o sentimento, que é a imprecisão, e investir na precisão, no conhecimento, que são as pessoas. Tá. Isso aí, você deu assim uma avaliação desse ambiente, né, de investimento em negócio de impacto no Ceará, né, a partir do ponto dos empreendedores. Você pode, porque assim, a Intracity, ela alinha, ela conecta investidor com empreendedor através da inovação, pelo que você Isso. não é isso? E com foco e o propósito no essencial que o consumidor precisa. Isso. E ao ter, ele precisa de quê? Esse é o essencial para ele. Aí onde a Intracity entra com a inovação, Isso. Obviamente pegando o conhecimento do empreendedor, que ele está empreendendo junto com a inovação, mas precisa do recurso do investidor. Isso. Isso, então a Intracity ela faz essa... Explica um pouco para a gente mais. Tá, você foi muito feliz aí no seu resumo. O que a Intracity faz é colocar recursos, tá, em negócios que tenham esse compromisso, e esses recursos vêm a partir de investidores que abrem mão desse lastro, porque entendem que podem diversificar o seu modelo de investimento e querem investir em negócios de impacto. Esse retorno é dado através de N possibilidades, mas uma característica essencial deste investimento, desse aporte aos empreendedores que tem esse perfil, é que é um recurso paciente. É a primeira perna do recurso. É um recurso onde o empreendedor vai prototipar, vai validar, vai escutar o retorno das pessoas, até entrar na escala comercial. Então, esse primeiro recurso é o que a gente chama de um recurso paciente. Para alguns, isso chama investidor anjo, capital semente, tem várias lógicas. Eu prefiro chamar de capital paciente. Por quê? Porque eu preciso validar não o retorno financeiro ainda, mas sim
o grau de aderência do consumidor, do usuário ao negócio. Porque somente no momento da escala comercial é que esse retorno financeiro vai retornar, vai vir. É o que a gente chama, os negócios pacientes, eles apostam muito em mercados emergentes, em mercados onde faz essa disruptura, onde você sai de uma lógica tradicional, esse modelo tradicional quebra, há uma fratura, por isso que é disruptura, esse modelo tradicional sai de mercado e entra um novo mercado. Então, a Intricity quer atuar no momento dessa curva, porque quer participar com o empreendedor na sua escalada exponencial. É nesse momento que a gente vai recuperar o recurso feito no início, entre aspas, no recurso paciente. Sim. Então, a gente quer abrir mercados, quer ter mercados emergentes. Para isso que a gente usa a inovação, a tecnologia e o foco nas pessoas. Existe na inovação, a gente também trabalha com muita inovação, e eu venho pesquisando isso há uns 2 anos, Haroldo. Inclusive, naquela época que a gente viajou no Cubo, eu e você, a gente foi lá entender como funciona esses negócios, essas startups que escalam muito bem com tecnologia. Eu venho pesquisando muito disso, e eles falam que quando a gente vai fazer um projeto, quando você diz prototipar, todos eles, existe uma queda na hora do investimento, onde você tem essa experimentação e onde praticamente tudo dá errado, né? Vamos dizer assim. Isso. E aí, esse tudo dá errado é que eles chamam de a consciência do erro. Você sabe que tem aquela conscientização de que isso ali, com certeza, é o primeiro momento de contato com essa inovação, e a tendência é que ela realmente dê errado até você acertar. E aí existe a outra curva, que é a curva que essa primeira ela vai para baixo do nível, depois que ela começa a fazer, como você falou, prototipar, quando ela começa a fazer a escala, ela consegue até crescer 25 vezes mais do que um negócio comum. E é aí onde tem os desmotivadores, né? São aquelas que você diz que é um investimento paciente. Eu digo que são aqueles que passam a não acreditar, quando na realidade, quando você sabe que está fazendo algo que vai escalar por conta justamente da tecnologia estar junto, a tecnologia ela dá esse espaço para escalar muito rápido. Acontece exatamente essa disrupção, né? Então, assim, existe, e aí para quem esteja nos ouvindo, existe esse momento mesmo, que o Haroldo conversou, disse aqui, explicou para a gente que é um momento da paciência, que é justamente onde essas investidas de tempo, de recurso, têm que ser, sim, reconhecidas como natural dessa escalabilidade. Que aí sim, quando você consegue engrenar, né, você bota essa engrenagem, dá o ajuste perfeito, ela escala com muita velocidade. Todos os Google, Netflix, Amazon, todos eles, WhatsApp, Facebook, Instagram, todos eles tiveram essa queda e quando escalaram, tornaram essas gigantes que estão aí e que hoje ainda não pararam de inovar. Ou seja, elas continuam sendo ainda umas empresas chamadas evolutivas, né? São aquelas que estão sempre inovando, sempre inovando, sempre inovando. Por quê? Porque existe, sim, essa necessidade de escalar pela tecnologia através da inovação. Por quê? Porque o consumidor hoje está sempre querendo melhor, mais para ontem, mais rápido, mais ágil, quer sempre ser surpreendido. Não é isso, Haroldo? O consumidor está muito... Acho que você fez um desenho bem claro do que é aí a jornada de um investimento desde
da ideia até a jornada comercial. É óbvio que se a gente quer colocar essa modelagem de novos negócios no Ceará, você tem que beber da água com os empreendedores desde o início. Há diversas possibilidades de investimento, há muito recurso no mercado. Porém, os recursos mais disponíveis ficam nas rodadas de negócio, onde o negócio já está maduro o suficiente para iniciar uma expansão ou uma atração comercial para outros estados, para outros países. Aí tem vários fundos, vários investidores pessoais, vários fundos familiares, family office, existe, é diverso. Essa primeira etapa, esse recurso paciente, esse é o diferencial que a gente acredita. Esse é o diferencial. Por quê? Porque eu estou investindo em algo que, se for disruptivo e se for emergente, vai atender aqueles 25 vezes de retorno. É óbvio que há uma seleção, há uma pipe, há um filtro desses projetos muito, muito bem elaborados. Assim, não é agora que vai se distribuir recurso de forma nenhuma, você tem que acompanhar essa jornada. Esse vale da morte, né? Esse momento onde você inicia a prototipagem e depois valida a prototipagem, né? Ele é uma metodologia que requer muita dedicação, muito esforço. O empreendedor não tem a percepção, e você sabe disso, de que é um negócio, de fazer gestão de um negócio. Então, existem alternativas. A Intracity trabalha com aceleradoras. A Intracity não é aceleradora, ela é uma investidora, mas, como eu estou trabalhando nesse ecossistema, a gente coloca aceleradoras para engrenar esse negócio, para dar liga, para fazer um diagnóstico, para depois a gente tomar a decisão de fazer o investimento. Então, e um outro ponto é que esses recursos não são recursos tão altos, a gente vai por etapas, é um conceito de Lean Startup, né? A startup ela não pode, o negócio não pode atender a todas as necessidades de uma vez só. Você vai etapa por etapa. Talvez você entenda que o desejo das pessoas seja ir para o caminho X, e quando você prototipa, você lança para alguns consumidores e começa a entender a lógica pela usabilidade do consumidor, você vê que o caminho X não é o caminho mais adequado, é o caminho Y, é aquela história do Waze, né? Você precisa prototipar para diminuir o caminho. Essa diminuição do caminho significa eficiência de recursos. Eu não vou poder, não há mais necessidade de você lançar uma solução de um aplicativo usando 150 funcionalidades. Você usa 2 funcionalidades, avalia, dê o retorno que se espera, você vai fazendo, você vai incrementando, você vai atualizando, versão 1.1, 1.2. Você usa esses aplicativos de rede social, constantemente você está sendo atualizado. Já deve ter atualização para os próximos 2 anos, só que eles colocam etapa por etapa. Isso por quê? Para que a gente, consumidor, possa entender quais são as lógicas das atualizações, porque senão você vai perder o sentido de usar. É verdade. Haroldo, e como trazer essa agenda sobre esse futuro para o Brasil, para o Ceará, onde a gente está procurando essas soluções básicas, né? Alimentação, moradia digna, saneamento. Como é que a gente pode trazer isso para essa realidade, para esse futuro, como a gente comentou lá no início, e até o futuro, trazendo ele para o dia de hoje? O caminho, primeiro, é muito foco, precisa ter muito foco, precisa ter uma capacidade de resiliência altíssima, porque
O diálogo ainda com os investidores ainda não é um diálogo tão simples de ser compreendido. Chamadas buscar negócios com muita qualidade, mas com muita qualidade mesmo. E fazer o que a gente está fazendo agora, traduzindo esse desafio. A Intercity faz isso bastante, através de alguns jornais, através de parceiros. A gente trabalha muito com parceiros, muito, sim. Até porque é uma relação de ganha-ganha. A Controle, por exemplo, é uma parceira nossa, então há uma relação de ganha-ganha. E constantemente fazendo a agenda com os investidores. Primeiro momento não entende, segundo momento não entende, daqui a pouco, aí agora que aconteceu com a pandemia, começa a perceber que tem alguma coisa de diferente, e é uma construção onde não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona com vários bastões de revezamento, porque requer muito fôlego, muito foco. O estado do Ceará é diferenciado, isso já é um ponto extremamente positivo. E acreditar muito que eu não tenho dúvida que a gente está havia uma tendência. A tendência foi acelerada. O caminho está mais escancarado. Volto à reflexão inicial. A percepção dos negócios, dos empresários, devem passar pelo compromisso de cada um para equilibrar a vida. Isso não é nem um egoísmo, é um legado que todos nós vamos ter que deixar para os nossos filhos, as nossas famílias, para cada um de nós, para quem não tem acesso. Até porque jogar essa conta em cima do poder público, essa conta não vai fechar. Pode ter certeza que essa conta não fecha. Esse investimento tem que estar junto, né? Esse investimento é um investimento que precisa ter uma mão muito, muito... Até porque é o DNA do empresário, fazer esse tipo de investimento. É um equívoco transferir isso tudo para o poder público. É porque eu já estive lá, sei muito bem como é que funciona. Mas é porque a gente precisa acelerar a capacidade de ter uma boa gestão, de ter uma boa governança, de estabelecer metas, indicadores. A avaliação está muito mais ligado ao DNA do setor privado do que da iniciativa pública. Infelizmente, gostaria que fosse ao contrário, mas a gente precisa estar atento porque senão a conta não fecha, a conta não vai fechar. Até porque é um negócio, né? A gente é um negócio, isso. Não tem... Não é uma entidade sem fim lucrativo. Muito pelo contrário. Não, de forma nenhuma. O que muda é o modelo, o que muda é o caminho, é o modelo, mas no final, o grau de satisfação, o acesso à felicidade com o retorno financeiro vai vir da mesma forma. É uma opção de escolha. Se você quer pensar só no dia de hoje e ganhar dinheiro só hoje, eu acho que daqui a pouco você não vai ter mais negócio, porque esse modelo não se sustenta. O que a gente vai ter que fazer é pensar no modelo onde o ganho vai vir, desde que aquilo gere um benefício para as pessoas. É isso. Haroldo, e como um empresário que entendeu a necessidade dessa mudança, ele pode começar, ele contacta a Intercity, como é que funciona para o empresário que queira fazer? A forma mais indolor, mais suave para os negócios tradicionais colocar, primeiro, buscar essa sensibilidade do dono do negócio, né?
esse grau de imprecisão. Segundo, é não misturar o modelo tradicional com o novo modelo. Não querer comparar, né? Não adianta comparar. E nem querer transformar. É melhor, assim, é muito mais indolor você abrir uma unidade, uma seção separada do seu modelo tradicional, onde você vai fazer os investimentos separados, onde você vai focar num segmento que pode ser o mesmo tradicional, mas a lógica de mercado é diferente. Eu vou dar um exemplo, assim, para mim, mais tangível. Amêndoas do Brasil e a tal da castanha. Amêndoas do Brasil, modelo super tradicional, pauta de exportação, de venda de castanha de caju a granel. Um dos herdeiros do grupo começou a perceber que a castanha é um insumo que contém, é um commodity que contém bastante fator nutritivo e que ele poderia diversificar o negócio da família, agregando mais valor a partir da castanha e desenvolver um produto de varejo. Então, foi criado um negócio sem se misturar com amêndoas, que foi a tal da castanha, que é uma bebida, é um leite vegetal derivado da castanha. E o negócio deu um resultado extremamente satisfatório, que foi criado um novo negócio chamado de Positive Brands, que houve uma aquisição de 50% da Positive Brands pelo grupo Três Corações. Então, foi criado uma unidade que não se misturou com o negócio tradicional, que foi prototipado, que foi validado, que entrou no mercado. Depois que ele ficou robusto, foi criado um CNPJ independente e agora está aí fazendo exponencial. Deu um exemplo assim, o mais elementar possível. Isso pode se dar, vou dar um exemplo agora como a Intracity. A última chamada da Intracity foi junto com um parceiro, um co-investidor, que foi o Grupo Marquise. O Grupo Marquise fez uma chamada junto com a Intracity e buscou startups de base tecnológica na área da cadeia de resíduos. Estamos fazendo uma aceleração. Essa aceleração é uma base para o surgimento de uma área de novos negócios dentro do Grupo Marquise, completamente independente, onde eles vão investir em negócios com essas características, semelhante a que a chamada Intracity foi ao mercado e buscou. Essa é uma alternativa. O Grupo M. Dias Branco tem uma diretoria de pesquisa e inovação, onde eles, através de um outro parceiro, eles buscam novos negócios no mercado, passam por um processo de aceleração, depois o grupo decide se vai ou não incorporar o conhecimento dos novos negócios em seus produtos e seus processos. Essas são as estratégias. Agora, isso vai acontecer de uma forma muito mais acelerada. Quem já faz isso muito bem é a Ambev, quem faz isso muito bem é a Braskem, quem faz muito isso é a Fiat. Os grandes negócios estão passando por essa remodelagem de criar unidades para centralizar investimentos, mantendo ou não a coerência do modelo tradicional, mas desde que atenda diretamente os desejos dos usuários, dos consumidores. Inclusive porque eles estão buscando essas empresas que têm esse modelo, vamos dizer assim, esse olhar para justamente o ecossistema, né?
para regular, vamos dizer assim, o ecossistema. Eu fiz um webinar, Haroldo, dizendo até para o pessoal sobre economia circular. Foi muito, muito 10. Tem tudo a ver. Oh, total, total. Vou dar duas cadeias circulares aqui super interessantes. A cadeia dos resíduos, essa daí é uma cadeia que nós ainda não nos apropriamos dela. É um mercado extremamente de impacto e que gera muita economia, mas é muita economia. Há, sim, muito recursos, dinheiro circulando e gerando impacto. Isso a gente pode perceber nesses dois negócios que a Entrecity está acelerando junto com a Marquise. Eu pude compreender. E um outro é a cadeia da economia circular da energia, principalmente as alternativas. Existe aí uma cadeia de produção que gera benefício complementares, integrados, conectados. Olha, você pode ter certeza, a gente também não se apropriou. Por quê? Porque os insumos ainda estão muito caros, mas isso vai mudar. Por quê? Porque a opção do consumidor para ter acesso vai mudar a regra do mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida também. Essa nova economia ela vai dar o que falar, né? Haroldo, a Entrecity ela é uma empresa B. E essa mentalidade de empresa B ainda é muito nova, principalmente aqui no estado. Explica para a gente o que é que significa ser uma empresa B. Depois dessa nossa conversa até agora, vai ficar muito mais fácil eu conversar sobre empresa B. O sistema B, que é global, que é internacional, o sistema B é conhecido como sistema B só na América Latina. No resto do mundo é chamado de B Corporations, as corporações B. É um movimento global de líderes de empresas que assumem, através de uma avaliação externa, que geram impacto positivo desde a sua cadeia de stakeholders, que vai desde os seus funcionários até o consumidor, aí passa por fornecedor. Há um compromisso em gerar impacto ambiental positivo e tem modelos de negócios sustentáveis. Tem modelos de negócios que geram retorno financeiro. Então, essas empresas, elas formam um grande pool, uma grande rede internacional que compartilha essas boas práticas e que geram para o usuário uma informação de que, quando diante de uma necessidade de escolha de um determinado produto, se tiver o selo B, isso já é um certificado que aquele produto tem uma certificação que comprova um benefício para ele enquanto tomador de decisão. Então, o grande fator diferencial do sistema B é aglomerar pessoas que têm esse compromisso e, ao mesmo tempo, acelerar esse processo de tomada de decisão para o usuário, tangibilizando a partir de um selo B. A Entrecity é uma empresa B. O que é que eu coloco? Eu coloco na mesa dos investidores o meu compromisso de gerar impacto socioambiental positivo, através de uma avaliação internacional que me certifica se eu atendi os indicadores, não vou dizer nem as obrigações, porque você é B se você quiser, não há nenhuma exigência. Mas se você tem as boas práticas, se você atende as boas práticas, que isso vai depender de um modelo de negócio para modelo de negócio.
Não dá para comparar a Natura, que é uma empresa B, com a Intracity, que é uma investidora de negócios de impacto, mas a gente tem um DNA em comum, gerar impacto socioambiental positivo, cada um entendendo a especificidade do seu negócio. É um convite que eu faço às demais empresas, existem outros certificados de qualidade, aqui é bom para trabalhar, tarará, tudo tem o mesmo objetivo, levar para o consumidor o comprometimento através de externalidades, que é o selo, e de uma rede de negócios, né? Eu recebo muitos contatos de fora do Brasil, de fora do Ceará, por ser uma empresa B, para fazer conexões entre negócios, pelo fato da gente ter uma certificação internacional. Há um movimento global, acho que você já deve estar acompanhando, que é as empresas de capital aberto agora precisam assumir publicamente o seu compromisso de gerar resultados socioambiental e de governança para a sociedade, né? Isso são ISD, né? ASG, né? Ambiental, social e governança. Essa é uma etapa que vai acelerar muito, essa é uma tendência global. O que tem de fundos ISD agora sendo colocado à disposição das empresas para que elas façam investimento, de ter um compromisso, de ter uma área dentro da empresa que seja ISD, é um negócio surpreendente, porque as coisas estão sendo aceleradas. Então, assim, você alinhou justamente a necessidade de impactar a vida das pessoas, atrelado, literalmente, a um registro que foca nisso. Eu entendi pelo que você falou, o sistema dele foca justamente nesse impacto à sociedade de forma positiva. Então, você diz, bom, eu tenho que procurar, a Intracity tem que procurar esse registro para eu me certificar como empresa de que eu posso, sim, validar esse processo. O diferencial do sistema B, e aí há uma certa tendenciosidade da minha parte, porque a Intracity é uma empresa B, é que ela possibilita que a empresa faça uma autoavaliação. O sistema é aberto. O laboratório é aberto. O B-Lab, né, que é o laboratório, ele é aberto. Qualquer empresa pode fazer uma autoavaliação. E ela pode atingir a pontuação necessária para ser uma empresa B e não buscar a certificação. E não ter o selo. Mas, se ela quer agregar mais valor a um processo de fortalecimento dessa nova economia, desses novos negócios, ela vai fazer essa certificação. É uma opção do líder, né, do CEO da empresa. Mas o mais importante é colocar a empresa em um processo constante de avaliação. Ela está e você imediatamente ao final da avaliação você tem seus KPIs. O próprio B-Lab formata os seus KPIs. Então você sabe quais são os seus pontos fortes e você sabe quais são os seus pontos fracos. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Então, e é uma ferramenta que está à disposição para qualquer empresa. Agora, isso tem que gerar mudanças comportamentais, tem que gerar mudanças de atitude pela liderança do negócio, pela liderança da empresa, né? Mudança de cultura, que é o que isso. A gente sempre percebe que a gente precisa que as empresas comecem a interagir com esse novo modelo de nova economia, que é a mudança de cultura. Realmente é um diferencial. A gente está chegando aqui no final, Haroldo. Vamos lá. Você é uma pessoa, como eu falei desde o início, uma pessoa que tem muito conteúdo para compartilhar com a gente, né? Você passou você trouxe essa jornada da academia e da área pública para um novo ambiente muito disruptivo, né? Esses novos negócios da nova economia. E aí, como você falou muito bem, impactado diretamente pela pandemia, ou seja, acelerou
esse futuro que se previa 2, 3, 4, 5, 10 anos, acelerou para que fosse colocado no colo de todas as empresas, todos os profissionais. E você se considera como essa mentalidade de investidor, porque você teve também que aprender o que é ser um investidor, como é que a cabeça do empreendedor, como é que é uma organização que também tem um compromisso com a sociedade, compromisso com o consumidor, e você foi para um novo negócio, literalmente um modelo novo, inclusive para os seus pares, para o seu ecossistema. Então, você teve todo ao seu redor contra, né? Vamos dizer assim. Mas, como você disse, você é uma pessoa inquieta, e eu digo muito que são os inquietos, os inconformados, os chamados lunáticos que fazem a economia escalar e às vezes até chamado mesmo de pessoas surreais, né? Esse pessoal não vive nessa economia, não sabe, isso não vai dar certo, enfim, acontece essas disrupções aí, esses unicórnios, né? Toda essa nova economia movimentando esse ecossistema. Eu digo muito, você tem que entender para o caminho do dinheiro, onde é que o dinheiro está indo, né? Se você olhar, ele está indo para esse caminho, não tem volta, né? Você se considera um professor assim dessa nova economia? Para a gente fechar aqui. Não me considero. Eu me considero alguém que tem uma jornada de inquietação, de estourar bolhas. Essa última foi a maior bolha que eu estourei e que tem sido um grande desafio na minha vida. Poder ser protagonista de um movimento que vai gerar assim, benefícios para a nossa gente, para o nosso povo, para o nosso Ceará, para as empresas, traz benefício, sabe, muito mais intangível do ponto de vista da satisfação, da felicidade das pessoas do que propriamente pela forma corriqueira, tradicional de ver os sucessos, né? Então, é isso que me inquieta. A opção de sair da universidade foi a liberdade de me sentir mais um aluno para aprender mesmo do que quem está na universidade, cuja a finalidade, se não é fazer a transmissão do conhecimento, é ser um agente de facilitação desse conhecimento. Mas o que eu me coloquei à disposição, quando resolvi sair da universidade, foi me comportar como aluno. E isso eu tenho me comportado mesmo. Apesar de ter uma visão que me permite olhar essa trajetória, de enxergar assim, de enxergar o futuro pelo presente, olhar as tendências, que isso é algo que é nato, que eu não faço esforço nenhum, mas só um senso. Há uma expressão do Leonardo da Vinci que fala assim: a verdadeira criatividade requer um senso de observação muito acurada e com uma capacidade imaginativa tremenda. Mas tudo isso no limite entre a realidade e a fantasia. E eu, assim, num processo de autoavaliação, eu me considero esse inquieto criativo, de um senso aguçado de observação e uma capacidade de responder perguntas que, desde quando eu era garoto, e aí eu falo de uma infância no interior, onde eu convivia com os retirantes, que saíam do meio rural e iam para a zona urbana para saquear a Cobal, que é a companhia de abastecimento, porque simplesmente não tinha comida por causa da crise de seca. E aquilo eram inquietações e eu fantasiava quando eu via que bastava chover, que não havia mais esse pêndulo de migração e as pessoas eram felizes. Então isso sempre foi uma coisa muito
muito aguda dentro de mim. Então, esse movimento aí de sair da universidade foi me comportar como um aluno com a liberdade de ser criativo. E é óbvio, um criativo querendo servir, querendo contribuir para o desenvolvimento do Estado. Eu tenho esse compromisso, eu tenho isso muito à flor da pele, né? Então, é mais ou menos isso. Alguém que tem um senso de observação, com um senso de imaginação altíssimo, mas que fica ali no limite, sai da realidade, mas sem ser lunar, assim, sem ser um lunático que vai compreender que a gente tem que compreender as nossas peculiaridades. Acho que o Ceará tem tudo para aproveitar melhor seu capital humano. É isso que eu tenho feito. Sim. E a gente aprende realmente muito com isso, Haroldo, porque você, pelo que a gente percebeu aqui, você permeou em vários contextos. Isso dá uma experiência, uma vivência para falar sobre esse assunto de forma muito clara, muito consistente, muito assim, olhando para sabendo o que quer, propósito que vai surgir lá na frente para esse investidor, né, para o empreendedor, para o inovador e para o ecossistema como um todo, que é o consumidor. Eu acho que é muito mais satisfatório um negócio que impacta positivamente o consumidor e traga retorno para quem está investindo e para o inovador também, né? Porque o inovador é que faz isso acontecer. E vocês da Intricity são o elo, né? O elo que une essas pessoas nesse ecossistema. Isso é muito mais satisfatório. A expectativa, gera a expectativa muito mais positiva. Você está usando muito essa palavra do positivo, que é justamente esse retorno, que às vezes é intangível para o investidor, mas quando isso acontece, escala muito mais rápido e todo mundo vai querer. E todo mundo vai querer. Olha que eu estou ouvindo isso de uma rede, de um grupo que deve fazer gestão contábil e financeira de modelos tradicionais. Sim. Essa é uma disruptura também para negócios como o seu, o Solange. E eu fico super feliz em poder dialogar de forma tão direta, tão bem entendida, tão bem compreendida com vocês que estão aí. Você tem isso muito mais à flor da pele, porque vê isso no dia a dia, acolhe, né? Faz o acolhimento dos abacaxis, dos sucessos, desses modelos, onde você diz, eu mudar meu neto, está dando certo, céu de brigadeiro, para que essa inquietação? E, ao mesmo tempo, olha, a alternativa é essa, os seus fracassos vêm porque o mercado está mudando, sabe? Então, fica... É muito prazeroso para mim, sim. Parabéns também para a controller, que está tendo a oportunidade de observar, assim, com uma lupa de aproximação gigantesca, a tendência dos negócios, dos novos negócios. Isso é bom saber que o Estado do Ceará tá olhando para isso. Eu fico muito feliz. Eu fico, sim, faz parte do desafio do ecossistema. Com certeza. Eu estava olhando aqui, Haroldo, você falou no Google, o Google pensa em montar um bairro, para você ter ideia, só focado na nova economia. Então, assim, porque uma gigante, praticamente é líder do mercado e muita gente se espelha nessa, está fazendo isso. As tendências que vêm por aí, pessoal, essa onda que vem por aí, se vocês não se prepararem, se a gente não começar a dar as braçadas para poder chegar do outro lado, essa onda pega e, às vezes, com certeza vão ter empresas e pessoas e profissionais que não vão estar lá do outro lado de uma gigante dessa que, do nada, ela simplesmente vai investir num negócio desse. Por quê? Né, Haroldo? Uma gigante dessa que ela vai fazer isso por quê? Será, né? Então, assim, pessoal... Ela está antecipando o desejo das pessoas. E isso é o maior ativo. A informação hoje, né? A terceira onda, aí, a onda da singularidade, né? Preciso falar da singularidade. Estive lá
é tornar mais humana a tecnologia. E para torná-la mais humana, precisa entender o que é que a gente precisa. E a tecnologia está dando essa resposta. Tá. Simples, equação do primeiro grau, com uma variável, e que às vezes a gente nem observa e está na nossa... o Google, ele é conhecido como um canal de pesquisa, né? Isso. Você vai lá, ao contrário, toda vida que você vai ao Google, o Google é o maior pesquisador que existe. Toda vida que você vai ao Google e vai fazer uma consulta, ele está te mapeando, ele está tirando o perfil e sabe muito bem quais são os teus anseios, os teus desejos, as tuas frustrações, sabem de tudo. Então, o Google não é um canal de pesquisa, é um canal do pesquisador. Nós é que somos pesquisados. Isso. E a nova economia, ela diz isso, ela constrói com você. Então, ele está construindo algo que você já está necessitando. A gente só vai dar... A cada consulta, a gente coloca um tijolo. Você está construindo para ele. Isso. Não é à toa que ele está fazendo isso. Então, brevemente, aguardem aí, porque muitos moradores... A mesma coisa o Waze faz. A mesma coisa o iFood vai fazer, está fazendo. Essas são tendências irreversíveis. É verdade. Haroldo, chegamos aqui ao final. Agradecer demais o bate-papo. Conversa é boa, passa rápido. Não é, gente? Já temos mais de uma hora aqui conversando. Eu queria passar a palavra para as suas considerações finais, a gente encerrar, agradecer muito a audiência e obrigado mais uma vez, Haroldo, em nome da Conexão Controller, nessa trilha Nova Economia. É só agradecer a você, a sua audiência e torcer para que mais negócios focados nessa nova economia possa fazer parte do seu portfólio, porque eu vou me alimentar muito dessa informação. Eu acho que esse é um dado que vai ser super valioso a gente avaliar o comportamento dos novos negócios vis-à-vis a essas empresas que fazem gestão contábil, financeira, nessa nova tendência. Eu gostaria de ver isso. Muito obrigado, Solange. Você é uma parceiraça de primeira hora, tem acompanhado aí os nossos acertos, os nossos percalços, as dificuldades, e também tem acompanhado que há muito foco, há muita perseverança, há muita resiliência, e estamos cada vez mais próximo daquilo que a gente acredita que vai fazer um grande diferencial para o nosso estado. Está perto disso acontecer. Tá, com certeza. Eu acredito nisso e é por isso que a gente está fazendo essas trilhas de conexão, Haroldo. E a todos que nos assistem por conta disso, que a gente entende que precisa, sim, as empresas, o mercado, os profissionais entenderem que tudo mudou de verdade e temos que correr, porque essa transformação é real, chegou mais próximo e ainda nem começou a onda que vem por aí. Ela vem com todas as forças e a gente precisa se preparar. Então, a Controller criou esse canal de conexões, tá? E onde a gente tem várias trilhas, e a trilha da Nova Economia, ela traz esse novo modelo de empresa, esse novo modelo de negócio, esse novo modelo de pensar, esse novo modelo de aprender, da experimentação, de fazer com o consumidor. Isso tudo é que vai fazer o ecossistema realmente crescer, porque o Brasil não vai ficar diferente do que está fora e não vai ficar. E mais ainda, a gente tem uma chance se a gente começar logo, né? Se a gente começar Verdade. É isso? Ok. Obrigada, meu querido. Obrigada, boa noite. Tchau, Solange. Boa noite. Tchau, gente. Prazerzaço. Tchau.